Fala galera! Sejam muito bem-vindos à aula 3 da série Kali Linux Completo. Hoje a gente vai continuar a nossa jornada pelos comandos essenciais do Linux, parte 2. E olha, esse vídeo tá simplesmente imperdível. Nós preparamos o manual completo, detalhado linha por linha com todos os comandos que você vai ver aqui, e ele tá disponível aí na descrição do vídeo. Agora, se você ainda não assistiu a aula 2, pausa aqui rapidinho e confere lá primeiro, porque nela a gente começou a explorar os comandos fundamentais do Linux, e isso vai te ajudar a entender tudo que vem hoje. Então se prepara, aumenta o volume e vem comigo dominar de vez o terminal do Kali Linux. Agora vamos falar sobre os comandos de inicialização do Linux, um tema que muita gente ignora, mas que é essencial para entender como o sistema realmente funciona por dentro. No Linux, existem 7 níveis de execução, chamados de run levels, e cada um deles tem uma função específica dentro do processo de inicialização do sistema. Eles são numerados de 0 a 6. Olha só, init 0, init 1, init 2, init 3, init 4, init 5 e init 6. Mas calma, você não precisa decorar todos. Os mais importantes, e que você realmente vai usar no dia a dia, são o init 0 e o init 6. O comando init 0 serve para desligar o sistema com segurança. Ele encerra todos os processos e desliga a máquina sem causar danos ao sistema. Existe um comando que faz exatamente a mesma coisa, que é o comando shutdown-h now. Se eu apertar Enter, vai desligar o sistema, mas agora eu não vou apertar Enter porque não quero desligar a máquina. Já o init 6 é usado quando você quer reiniciar o sistema de forma controlada. Assim como o init 0, o init 6 também possui um outro comando que faz exatamente a mesma coisa, que é o reboot. Esses dois comandos são extremamente úteis, mas também poderosos, então use com cuidado, especialmente quando estiver operando como root. Agora vamos entender o comando mv. O mv serve para mover arquivos e pastas de um local para outro e também para renomeá-los. Se você não viu a aula anterior, lá eu expliquei o comando cat, que é útil para visualizar arquivos e combina bem com o mv quando queremos verificar conteúdo antes de mover. Primeiro, vamos para a área de trabalho no terminal. Agora vamos criar um arquivo e uma pasta. Crie o arquivo com touchfile.txt e a pasta com mkdir cyberninja. Ops, apaguei a pasta sem querer. Se isso acontecer no ambiente gráfico, você pode restaurar pela lixeira. Aqui no demo eu vou buscar novamente na lixeira para recuperar a pasta. Vamos conferir com o ls e você vai ver que o arquivo e a pasta estão presentes no ambiente de trabalho. Agora vem a parte prática, mover o arquivo para dentro da pasta. Digite mvfile.txt cyberninja. A sintaxe é simples, mv mais origem para o destino. No nosso caso, origem é file.txt e destino é a pasta cyberninja. Para confirmar, entre na pasta com cd cyberninja e hold ls. Você vai ver que file.txt foi realmente movido para dentro. Agora vamos voltar para a área de trabalho e mostrar outra funcionalidade importante do MV, a funcionalidade de renomear arquivo ou diretório. Se eu quiser renomear a pasta cyberninja para hacker, uso o mv cyberninja hacker. Pronto, o MV renomeou a pasta. Renomear é só mover com um novo nome como destino.
Agora vamos criar vários arquivos de uma vez, de forma rápida e prática. Primeiro vamos criar 6 arquivos de texto com o comando que aparece na tela. Isso cria automaticamente arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, até o arquivo 6.txt. Na aula passada eu expliquei o comando touch, mas não cheguei a mostrar esse truque poderoso com chaves. Esse formato deixa tudo muito mais rápido quando queremos criar vários arquivos com o mesmo nome base. Agora, vamos repetir o mesmo procedimento para criar 6 arquivos com a extensão .data. Digite o comando que aparece na tela. Perfeito, agora temos 12 arquivos, 6 txt e 6 data. Mas e se quisermos organizar isso melhor? Por exemplo, mover todos os arquivos .txt para dentro de uma pasta chamada txt. Podemos fazer isso com um único comando, mv*txt, mas calma. Ainda não criamos a pasta txt, né? Então primeiro criamos ela com mkdir.txt. Agora sim, podemos executar o comando anterior. Esse comando pega todos os arquivos que terminam com .txt e move para a pasta txt. O asterisco funciona como um coringa. Ele representa qualquer nome antes da extensão .txt. Vamos entrar na pasta para confirmar, cd.txt, e agora ls para listar o conteúdo. Perfeito! Todos os arquivos .txt foram movidos para dentro da pasta txt. Agora pausa o vídeo e faz o mesmo processo com os arquivos .data. Espero que tenha conseguido. Então vamos continuar juntos. Criamos a pasta DAT e movemos todos os arquivos .data para dentro dela. Assim o ambiente fica limpo, organizado e profissional, como um verdadeiro hacker faz no Linux. E agora podemos abrir a pasta para verificar se funcionou. Agora vamos entender redirecionamento, um recurso essencial para manipular saída de comandos e salvar informações em arquivos. Quando você executa um comando no terminal, ele normalmente mostra o resultado na tela. Com o símbolo maior, você redireciona essa saída para um arquivo, substituindo o conteúdo anterior do arquivo. Exemplos práticos: ls sinal maior lista.txt. Esse comando executa ls e salva a lista de arquivos e pastas no arquivo lista.txt. Se lista.txt já existir, o conteúdo anterior será substituído. Se eu fizer agora um cat para ver o que está escrito dentro do ficheiro lista.txt, posso ver que foi escrito o resultado do comando ls. Vamos ver um outro exemplo, com o comando que aparece na tela. Aqui o comando echo escreve a frase "sou ciberninja" e o sinal maior envia esse texto para o arquivo mensagem.txt. Se eu abrir o ficheiro mensagem.txt, posso ver que a frase "sou ciberninja" está escrito na primeira linha do ficheiro. Vamos supor agora que queremos copiar o conteúdo do ficheiro mensagem.txt e colar num novo ficheiro chamado de sms.txt. Podemos fazer isso com o comando que está na tela. Esse comando lê o conteúdo de mensagem com cat e grava esse conteúdo em SMS. Novamente, sms.txt é sobrescrito se já existir. Se eu abrir agora o arquivo SMS, posso ver que o conteúdo que estava escrito no arquivo de mensagem está escrito neste. O que acontece agora se eu tentar adicionar uma outra frase no ficheiro mensagem.txt? Vamos fazer isso. Vou adicionar a frase "sou hacker".
Ao abrir o ficheiro, podemos ver que a frase anterior foi apagada e foi escrito a frase "sou hacker". Isso acontece porque o sinal maior sempre sobrescreve o conteúdo, isto é, apaga o conteúdo anterior e escreve o mais recente. Você deve estar a perguntar, então só dá para escrever uma linha? Isso não vale a pena. Calma, tem solução. Se você quer adicionar outra linha ao seu ficheiro, use 2 sinais de maior. Com os 2 sinais de maior, você sempre vai acrescentar o texto ao final do arquivo, sem apagar o que já existe. Por exemplo, para adicionar a frase "sou ciberninja" logo abaixo de "sou hacker", eu uso o comando que está na tela. Como pode ver agora, a frase não foi reescrita, apenas adicionada embaixo da outra. É isso mesmo, com 2 sinais de maior você pode adicionar quantas linhas quiser ao seu ficheiro, sem apagar o conteúdo anterior. Pode ir escrevendo linha por linha, e tudo será guardado, como se estivesse construindo seu próprio bloco de anotações dentro do terminal. Agora a ideia é copiar o conteúdo de um ficheiro e colar no final de outro, ou seja, juntar arquivos. Primeiro vou criar um ficheiro chamado cyber.txt com o comando touchcyber.txt. Nesse caso não era estritamente necessário usar o touch, porque o Nano já cria o ficheiro automaticamente se ele não existir. Vou escrever algumas linhas aleatórias. Para salvar no Nano, pressiono Ctrl e a letra O, confirmo com Enter e saio com Ctrl X. Agora vamos copiar o conteúdo de mensagem.txt e colar no final de cyber.txt com o comando que está na tela. Não se preocupe, vou explicar o comando. O getMensagem.txt lê o conteúdo de mensagem e envia essa saída para a tela, os 2 sinais de maior, seguido do ficheiro cyber.txt pega essa saída e anexa ao final de cyber.txt sem apagar o que já estava lá. Ou seja, estamos a concatenar o conteúdo de mensagem ao final do arquivo cyber. Agora vamos abrir o ficheiro cyber.txt para confirmar se tudo funcionou corretamente. Como esperado, o conteúdo foi realmente adicionado. As linhas que estavam no ficheiro mensagem.txt aparecem agora logo abaixo do texto original do cyber.txt. Tudo foi unido perfeitamente, sem apagar nada. Isso mostra o poder do redirecionamento duplo, simples, mas extremamente útil no Linux. Vamos criar um novo ficheiro chamado file, e dentro dele vou adicionar várias linhas aleatórias, só para termos algum conteúdo de teste. Agora vem a parte interessante. Vamos aprender 2 comandos muito úteis que são o head e o tail. O comando head serve para visualizar apenas as primeiras linhas de um ficheiro. Por exemplo, se eu digitar head file, ele mostra as 10 primeiras linhas por padrão. Repara que eu criei o arquivo chamado file dentro do diretório Cyberninja e não no ambiente de trabalho. Não se preocupe, isso é de propósito. É só para praticar alguns comandos que já aprendemos. Vamos começar por mover esse ficheiro para o ambiente de trabalho usando o comando mv. Lembre-se, temos que colocar o caminho correto para o ambiente de trabalho. Agora quero ler as primeiras 10 linhas deste ficheiro que está no ambiente de trabalho. Vou usar o comando head, especificar o número de linhas que quero ver e indicar o caminho onde está o ficheiro. Como podemos ver, as 10 primeiras linhas foram mostradas na tela. E se eu quiser ver as últimas 5 linhas, neste caso, em vez do head, uso o comando tail. Agora vou criar um novo ficheiro usando o comando nanofile. Dentro do editor, escrevo na primeira linha, sou ciberninja, e na segunda linha, sou white hat. Depois é só guardar e sair do Nano. Agora vamos usar o comando wcfile. Esse comando serve para contar o conteúdo do ficheiro.
Quando executamos, ele mostra 3 números. O primeiro indica quantas linhas o ficheiro tem, o segundo mostra quantas palavras e o terceiro quantos caracteres. Então, com um simples WC File, conseguimos saber o tamanho do nosso ficheiro em linhas, palavras e caracteres, tudo de uma vez. Agora, vamos aprender um comando que compara ficheiros de texto. Para isso, vamos criar o primeiro ficheiro usando o comando nanoarquivo1. Dentro dele, escrevemos "sou hacker", depois guardamos e saímos do editor. Em seguida, criamos o segundo ficheiro com nanoarquivo2, escrevemos novamente "sou hacker", guardamos e fechamos. Executamos diff arquivo1 arquivo2. Como os ficheiros são idênticos, o comando não mostra a saída. Isso significa que não há diferenças entre eles. Vamos então editar o segundo ficheiro com nanoarquivo2 e acrescentar uma nova linha com o texto "sou ciberninja". Guardamos e saímos novamente. Executamos novamente o comando para comparar os ficheiros. O diff compara linha a linha 2 ficheiros e mostra apenas o que é diferente. A indicação 1 a 2 quer dizer que, após a linha 1 do arquivo 1, deve ser adicionada a linha 2 que existe no arquivo 2. A seta maior mostra a linha que aparece apenas no segundo ficheiro. Vamos usar o comando history. Se não viu a aula 2, veja agora, lá também foi explicado este comando. Agora, com o conhecimento da aula de hoje, vamos guardar num ficheiro chamado histórico.txt todos os comandos que foram utilizados. Pause o vídeo e tente fazer isso. Se conseguiu, meus parabéns. Se não conseguiu, vamos ver agora. Vou usar o comando que aparece na tela. Podemos ver que o ficheiro histórico.txt já foi criado, mas atenção, esse comando guarda os primeiros 20 comandos do histórico. Se quisermos guardar, por exemplo, os 40 últimos comandos, podemos usar o comando que está na tela. Nesse comando history acrescentamos o comando tail para pegar apenas os últimos 40 comandos. Por fim, podemos ver os comandos guardados no ficheiro usando o cat. Chegamos ao fim de mais uma aula da série Kali Linux completo, e hoje você aprendeu comandos poderosos, desde mover e renomear arquivos, até redirecionar conteúdo, usar o head e tail, e outros comandos bastante úteis como o WC e o diff como um verdadeiro profissional do Linux. Mas calma, porque o nosso aprendizado não para por aqui. Na próxima aula, vamos mergulhar em temas ainda mais avançados, vamos entender como funcionam os usuários e grupos no Linux. Vamos aprender também a definir permissões em ficheiros e diretórios, dominar os comandos de compactação e muito mais. Então já sabe, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio dessa jornada hacker. Nos vemos na próxima aula, aqui no Cyber Ninja.